transtornos mentais afetam milhões de pessoas no mundo todo. Em geral, apenas algumas são conhecidas do grande público, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o mal de Alzheimer. E aqui neste vídeo, irei mostrar para vocês os transtornos mentais mais bizarros e assustadores. A síndrome da redução genital, também conhecido como coro. Esse distúrbio mental deixa a pessoa convencida de que seus genitais estão desaparecendo. A maioria dos casos até hoje foi relatada em países da Ásia ou da África, e em muitos deles a síndrome parece ter sido contagiosa. Um dos episódios mais estranhos ocorreu em Singapura, em 1967, quando o serviço de saúde local registrou centenas de casos de homens que acreditavam que seu pênis estava sumindo. Um único caso da síndrome da redução genital foi registrado até hoje no Brasil, no Instituto de Psiquiatria da USP. Convencido de que seu pênis estava sumindo, o doente tentou se matar com 2 facadas no abdômen. A expressão cego de emoção existe na prática e pode acontecer com qualquer pessoa normal. A cegueira emocional é um problema que foi descoberto recentemente por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Depois de olhar para alguma imagem forte, principalmente com conteúdo pornográfico, a maioria das pessoas perde a vista por um curto espaço de tempo, décimos de segundos na verdade. Até agora, nenhum especialista conseguiu explicar o porquê dessa reação. A descoberta da cegueira emocional deu origem a um movimento no Congresso americano para que seja banida toda a publicidade com apelo erótico em grandes rodovias do país. A síndrome de Cotard é uma depressão extrema, em que o doente passa a acreditar que já morreu há alguns anos. Ele acha que é um cadáver ambulante e que todos à sua volta também estão mortos. Em casos extremos, o sujeito diz que pode sentir sua carne apodrecendo e vermes passeando pelo seu corpo. Na fase final, a vítima deixa até de dormir e sua ilusão pode efetivamente se tornar realidade. O nome da doença faz referência ao médico francês Jules Cotard, que a descreveu pela primeira vez em 1880. A síndrome de Riley-Day. Se você já sonhou em nunca mais sentir nenhuma dor, cuidado com o que pede. As vítimas da síndrome de Riley-Day não sentem dores, mas isso é um grande problema. Elas ficam muito mais sujeitas a sofrer acidentes porque param de registrar qualquer aviso de dano nos tecidos do corpo, como cortes ou queimaduras. A doença é causada por uma mutação do gene IKBKAP do cromossomo 9 e foi descrita pela primeira vez pelos médicos Milton Raylan e Richard Lawrence. Sem o aviso de perigo que a dor proporciona às pessoas comuns, a maioria dos doentes tende a morrer jovens, mais ou menos aos 30 anos, por causa de ferimentos. A síndrome pica, apesar do nome estranho, não tem nada de pornográfico. Pica é uma palavra latina derivada de pega, um tipo de pombo que come qualquer coisa. E a pica síndrome faz exatamente isso. A pessoa sente um apetite compulsivo por coisas não comestíveis, como barro, pedras, tocos de cigarros, tinta, cabelo e etc. O problema atinge mais grávidas e crianças. Após comerem muita porcaria involuntariamente, as pessoas com síndrome ficam com pedras calcificadas no estômago. Em 2004, médicos franceses atenderam um senhor de 62 anos que devorava moedas. Apesar dos esforços, ele morreu, com cerca de $600 no estômago. A maldição de Ondina tem esse nome bizarro que é uma referência a Ondina, ninfa das águas da mitologia pagã europeia. A doença, mais estranha ainda, faz com que as vítimas percam o controle da respiração. Se não ficar atento, o sujeito simplesmente esquece de respirar e acaba sufocando. A síndrome foi descoberta há 30 anos e já existe cerca de 400 casos no mundo. Pesquisadores do Hospital Enfants Malades em Paris acreditam que a doença esteja relacionada com um gene chamado THOX2B. E a síndrome faz que o sistema nervoso central se descuide da respiração durante o sono, e o doente precisa dormir com um ventilador no rosto para não ficar sem ar.
A síndrome do Alice no País das Maravilhas é uma doença que provoca distorções na percepção visual da vítima, fazendo com que alguns objetos próximos pareçam desproporcionalmente minúsculos. O distúrbio foi descrito pela primeira vez em 1955 pelo psiquiatra inglês John Todd, que o batizou em homenagem ao livro de Lewis Carroll. Na obra, a protagonista Alice enxerga coisas desproporcionais, como se estivesse sob efeito de LSD. As vítimas da síndrome também veem distorções no próprio corpo, acreditando que a parte dele está mudando de forma ou de tamanho. A síndrome de Capgras é uma síndrome que, após sofrer uma desilusão com o cônjuge, com os pais ou com qualquer outro parente, a pessoa passa a acreditar que eles foram sequestrados e substituídos por impostores. O sintoma por vezes se volta contra a própria vítima. Ao se olhar no espelho, ela também acredita que está vendo a imagem de um farsante. O problema tende a atingir mais pessoas a partir dos 40 anos e suas causas ainda não são conhecidas. A síndrome do sotaque estrangeiro é uma síndrome que aparece após sofrer uma pancada ou qualquer outro tipo de lesão no cérebro. As vítimas desse distúrbio passam a falar com sotaque francês, italiano ou espanhol. A língua varia, mas na maioria dos casos, as vítimas desconhecem o novo idioma. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, acreditam que o sintoma é causado por um trauma em áreas do cérebro responsáveis pela linguagem, provocando mudanças na entonação, na pronúncia e em outras características da fala. Um caso bem recente da síndrome do sotaque aconteceu com a britânica Linda Walker. Após um infarto, Linda acordou falando com sotaque jamaicano.